nosso projeto Cadernos do Fórum de hoje é Mobilidade Urbana e Crescimento Econômico. E para conversar comigo aqui convido Nara Maia. Nara Moté Antônio Maia é engenheira civil com pós-graduação em Gestão de Empresas de Transporte e Engenharia Urbana. Sérgio Magalhães. Sérgio é o presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil. E Mauro Osório. Mauro Osório é economista com doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. Todo mundo sabe o custo de perder a vida aos poucos no trânsito. E sobre esse tema, hoje é que a gente vai discutir quais são as soluções e as possibilidades para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Nós acabamos ficando refém do modo de transporte porque precisamos dele para nos deslocarmos. E aí nós temos essas duas vertentes, esses dois parcelas da população, que nós temos as pessoas a população, a parcela de baixa renda e de renda mais alta, que aí optam ou são encaminhados para modos de transporte diferentes. A de baixa renda, naturalmente, elas já por questões de custos, né, de necessidades, ela se desloca através do transporte coletivo. Então, nós passamos a analisar o quê? Os tempos de viagens, que são longos, a questão do congestionamento, excesso de veículos na rua. Tem a população de alta renda também, que hoje, naturalmente, ela opta pelo carro por questões de facilidades, de oportunidade de renda. Ela também está refém do ônus que nós temos nas ruas do transporte motorizado. Quer dizer, hoje as vias estão cada vez mais congestionadas, com um número maior de automóveis, um número maior de ônibus também. Por quê? Porque a maior parte da oferta hoje é em ônibus e não em transporte, em outros modos de transporte, que é ferroviário e metroviário. As redes ainda são acanhadas. E toda a população, independente do nível de renda, acaba ficando refém do transporte motorizado. Aí vem o congestionamento e todos os ônus decorrentes desse transporte motorizado, que é o congestionamento, tempos de viagens elevados, questão de poluição, tá? Então tem um impacto na saúde. O que afeta esse transporte motorizado na vida das pessoas, que é a questão de saúde, problemas respiratórios, poluição, tempos de viagem, a questão do emprego. Se a pessoa opta por morar mais longe, mas não tem uma rede de transporte de massa que chega a esses locais mais distantes, então ela tem que gastar mais e levar mais tempo, gastar mais com um transporte coletivo. Isso é um inibidor até da oferta de emprego. Muitos empregadores dispensam funcionários as pessoas por morarem mais longe, sabe que vai demorar mais tempo de viagem, gastar mais, afeta a produtividade no momento que você fica mais tempo no trânsito, tem o cansaço, também afeta os problemas de educação. Ou seja, esse transporte, os ônus que nós temos em função desse transporte motorizado está prejudicando a população como um todo, independente de se é alta renda e baixa renda. Mas parte da solução para os congestionamentos está no planejamento urbano, né? O Rio de Janeiro, pela sua história, pelo modo como que se desenvolveu a partir do final do século XIX, ela se estruturou pelos caminhos de ferro, que fizeram com que os subúrbios da Zona Norte passassem a ter uma estrutura muito superior, sob o ponto de vista urbanístico, ao que o normal das cidades brasileiras, grandes ou médias, ainda tem. Quando esse sistema entra em decadência, quando ele é abandonado e se introduz o modo sobre pneus, a cidade cresceu e a economia da cidade não tem como dar conta de manter uma qualidade de vida distribuída democraticamente por esse novo tecido com a base econômica que dispomos. Qual é o custo econômico da opção pelo transporte individual? O Rio de Janeiro tem uma metrópole sem nenhuma governança. Ao contrário de São Paulo, que tem uma empresa de planejamento metropolitano, tem uma empresa de planejamento na área específica de transporte, ao contrário de Minas Gerais, que tem uma agência metropolitana. Então, eu acho que isso é uma coisa que temos discutido e que tem que entrar na pauta e que tem que ser equacionada. Ainda fica mais grave ainda, porque a periferia do Rio tem muito menos emprego do que a periferia de São Paulo e de Belo Horizonte.
Em Mesquita, 40% da população se transporta por bicicleta. Não por opção, mas pela falta de transporte mesmo coletivo. Na Zona Oeste, as empresas contratam ônibus fretados. Isso é um custo enorme para as empresas. Então, na medida que você não tem ainda bilhete único integrando cidade e estado, né, uma política articulada, isso gera custo, vale transporte. Enfim, então, quer dizer, será que nós devemos estimular um crescimento maior de Recreio, de Barra da Tijuca, da Zona Oeste, onde não tem infraestrutura, e onde hoje 70% da Minha Casa Minha Vida está sendo feito lá, só 8% da população carioca trabalha na Zona Oeste. E a CSA, que é um investimento importante, mas ela está empregando aí 30 mil pessoas e vai empregar 3.500 quando ela começar a funcionar. Então eu acho que a gente tem que estar discutindo de forma integrada, primeiro a política para a metrópole. Não dá para discutir só a cidade. Segundo, o que deve ser feito para ampliar o transporte sobre trilhos. Né? Terceiro, como é que avança mais na coisa do bilhete único. E quarto, quais são as políticas que devem haver de prioridade para onde que a população deve morar e onde ela deve trabalhar numa cidade em que hoje o crescimento populacional é baixíssimo. Porque solução a população encontra, né? As favelas são uma solução inteligente no sentido que as pessoas começam a morar perto de onde elas trabalham. Mas isso não é o que se pensa de uma cidade do futuro, uma cidade em que é bom viver e tal. Elas vivem em péssimas condições. Então, é essa dicotomia que é complicado de resolver. Né? As favelas, elas são uma solução em termos, porque elas têm ônus importantes para os próprios moradores. Custa caro morar em favela, é difícil. Mas não é só por questão de transporte, também por falta de uma política habitacional nacional e local que dê condições mínimas de crédito, financiamento, para que as famílias possam optar por onde morar. Então, a moradia urbana, ela não pode ser considerada como uma construção de casas. E, em geral, é esse o sentido que é dado a uma política habitacional. A habitação, hoje, é cidade. É a casa, mas também são os serviços, é o deslocamento, são os equipamentos. Não dá mais para morar numa cidade contemporânea em que não se disponha de todo esse conjunto que faz com que a vida na cidade seja possível. O pior problema do pobre é que o amigo dele também é pobre, não é isso? Mas não tem para quem reclamar. É claro que a população da Barra tem uma capacidade de lobby muito maior do que a população da Zona Oeste tradicional, a área de planejamento 5 ou a zona suburbana. Grande parte dessa falta de planejamento veio a reboque de um processo de empobrecimento do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente vê hoje uma mudança nessa perspectiva, com o anúncio das Olimpíadas, a Copa, você tem crédito, tem dinheiro em curto prazo para resolver uma série de problemas. O planejamento serve, então, nesse sentido, e a gente vai conseguir responder a essas demandas nesse curto espaço de tempo. É possível pensar que agora, já que todos os planos já foram feitos, quer dizer, já tem toda saídas já estão desenhadas, a gente consegue, nesse curto espaço de tempo, responder a essa demanda que está crescente, né? O estudo da Firjan, que foi apresentado há uns meses atrás, mostra que, assim, o futuro é apocalíptico, né? A quantidade de carros vai aumentar, as vias vão engargalar, e aí como é que a gente faz para sair do trânsito e viver, né? Nós temos, quer dizer, como o Sérgio Magalhães falou, antes o eixo, o transporte, quer dizer, o eixo de transporte era um indutor de crescimento do momento que se colocava a ferrovia, e o crescimento ia atrelado a esse eixo de transporte. Exatamente hoje se inverteu nas cidades, quer dizer, a cidade se expande e o transporte, os eixos de transporte estruturados não acompanham, né? Mas eu vejo essa tendência de uma forma muito otimista, porque sem o planejamento desses eixos de transporte, ou seja, dos corredores de transporte, e os estudos que existem para esses corredores, tá?
sem demonizar. Nós falamos o metrô, a ferrovia, quer dizer, o modo metroviário e ferroviário como solução, mas gostaria de fazer um contraponto aqui, quer dizer, não demonizar a questão do transporte motorizado e principalmente do ônibus. Cada meio de transporte tem a sua função específica. E hoje é uma tendência mundial, é uma tendência dos nossos estudos, já é fato aqui na região metropolitana a questão dos estudos dos corredores de transporte por ônibus. Nós temos tecnologia de transporte por ônibus que são capazes de se transformar num transporte de massa, né, com essa estrutura, com essa oferta de um transporte de massa moderno e suficiente. Aí nós temos a questão do planejamento do transporte atrelado ao planejamento urbano. Nós temos aqui 2 corredores, quer dizer, o Transcarioca, que seria o antigo T5, né, que é o Barra Penha, com extensão até o aeroporto, e o Transolímpico, que é a antiga, chamada da ligação C, que é a Barra Deodoro, eles estão no caderno olímpico como corredores de transportes estruturais para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, tem um outro corredor que não foi colocado, mas ele é totalmente integrado a esse planejamento. Quando se fala em programas de Minha Casa Minha Vida, de expansão de programas habitacionais na Zona Oeste, existe o planejamento, quer dizer, em estudo do Transoeste, que é exatamente isso da Barra em direção à Zona Oeste. Quer dizer, hoje nós temos, tanto na Prefeitura como no Governo do Estado, corredores de transportes estruturais, por ônibus, não impeditivos de, no futuro, eles se evoluírem para um outro modo de transporte, mas que são realmente a tendência, e nós vemos como uma solução para a questão dos transportes, que é o corredor da Avenida Brasil, que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, o Transoeste, o Transcarioca, o Transolímpico pela Prefeitura. Agora, a questão é o time, né, e a viabilização e a ação a partir desse planejamento, desses projetos. Eu acho que aumentar a mobilidade na metrópole é muito importante. Melhorar a mobilidade, muito importante. Mas cada modo, ele não é também homogênea a resposta que cada um dos modos pode oferecer. O BRT, esses corredores expressos, por exemplo, implantado na Avenida Brasil, é uma consequência. Implantado num território desocupado, provavelmente será uma outra consequência, e na minha avaliação, uma consequência ruim para a cidade. Não é que o modo seja ruim. Ter ônibus expressos é bom, pode ser vantajoso para a cidade. Mas depende em que circunstâncias e em que espaço ele está sendo colocado. Se é um lugar onde a ocupação territorial já se deu e tem chance de desenvolvimento maior, excelente. É o caso da Avenida Brasil, pode ser o caso da Transcarioca. Mas em novas áreas livres de expansão, eu considero que, se não tiver acompanhado da implantação dos corredores, de uma política que contenha a ocupação, o que é difícil, mas precisa ter, ele pode se transformar num indutor da expansão, o que, no caso do Rio de Janeiro, pode ser trágico. Nós não podemos dizer assim, transporte por ônibus é horrível, temos que deixar de utilizá-lo. Não. Tem circunstâncias que o ônibus é bom, circunstâncias que o ônibus é ruim. Mesma coisa o automóvel. Nós não temos que escolher um desses sistemas. Uma metrópole é múltipla. A discussão toda é essa, como é que você organiza, precisa ter um encontro de todas essas oportunidades, inclusive o caminhar a pé. O deslocamento a pé não é necessariamente falta de dinheiro. Já existe também essa discussão de usar a bicicleta também como mesmo a bicicleta, transporte integrado. Em circunstâncias que o Mauro apontou, será, mas tem outras circunstâncias em que a proximidade da casa ao trabalho é tão boa que permite esse deslocamento. Eu acho que talvez a questão seja melhorar e diminuir a mobilidade.
no sentido que talvez que na medida do possível a pessoa não precise se deslocar tanto. A cidade do Rio de Janeiro é muito grande, tá certo? Então eu acho que na medida em que você trabalha junto a questão da moradia, a questão da infraestrutura e a questão do emprego, eu acho que aí inclusive, para você poder ter mais dinheiro para investir onde de fato você precisa. Volto a colocar, quer dizer, eu costumo dizer, né, o Adib Jatene diz que o pior problema do pobre é que o amigo dele também é pobre, não é isso? Então não tem para quem reclamar. É claro que a população da Barra tem uma capacidade de lobby muito maior do que a população da zona oeste tradicional, a área de planejamento 5 ou a zona suburbana, né? E, enfim, então, quer dizer, os colunistas convivem mais com pessoas que moram na zona sul e Barra da Tijuca do que com alguém que mora na zona oeste ou na zona suburbana, na antiga área rural do Rio de Janeiro, né? Então, se nós olharmos os dados, nós vamos ver o seguinte, que na zona oeste, no ano de 2008, a área de planejamento 5, tem 8% do emprego. A Barra da Tijuca, com todo o crescimento que teve, tem 16%, 17% do emprego. 40% do emprego está na zona central, 30% do emprego está na zona suburbana. Com o projeto correto da área portuária, você vai adensar mais ainda, ou deve adensar mais ainda, para ter sucesso, o emprego na zona central. Eu acredito, e gostaria até de ouvir mais, que é o Sérgio Magalhães, que eu sei que ele discute isso, que dê para adensar mais a moradia na zona suburbana. Então, eu acho que a gente tem que procurar ocupar o máximo possível onde já tem infraestrutura e aonde tem emprego, e aonde pode crescer mais o emprego, tá certo? Eu não vejo a curto prazo uma perspectiva tão grande assim de emprego na Zona Oeste. Temos que ter política para isso. Itaguaí vai ter muito investimento, vai explodir, né? Ali aquela região de Itaguaí. Aliás, depois eu gostaria até de falar um pouquinho sobre a questão da estrutura portuária no estado do Rio de Janeiro, que também é logística, mas enfim, quer dizer, acho que a gente tem que pensar integrado a questão de transporte, moradia e emprego, e levar em consideração e talvez até olhar mais aonde tem gente que pode falar e ser menos ouvido. Se a nossa prioridade é se deslocar um pouco, concentrar esforços para transformar efetivamente os trens suburbanos em metrô suburbano. A dinâmica do nosso evento hoje justamente é conversar com a plateia. Dá um pin. Nós temos uma agência metropolitana de transportes urbanos que ela não é mandatória, ela não tem poder de aplicar normas e nada disso, mas ela tem um poder que às vezes é maior do que esse, né? E a gente conseguir estabelecer uma conversa permanente com os municípios para poder, uma gestão de boa vontade, integrar as ações, né? E eu acho que nós estamos num momento muito bom no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos conseguido um alinhamento de intenções nas diversas esferas de governo, né? Nós não temos preferência por um ou outro tipo de transporte. A bem da verdade, o Estado do Rio tem investido somas bastante significativas no metrô, no trem, e agora nós estamos nas barcas, estamos desenvolvendo aí um trabalho junto com eles para dar uma recarga na capacidade de transporte das barcas, né? E nós estamos trabalhando também, como foi muito bem lembrado, com os corredores de BRT. O importante o que nós estamos conseguindo agora, é investir no sistema de transporte realmente de uma maneira mais firme, mais vultuosa. Então eu acho que a partir do momento que nós consigamos associar essas ações ao controle da expansão da malha urbana da região metropolitana, nós vamos chegar num momento bom, né? E, na verdade, nós precisamos de um realinhamento no país todo para ter uma política de transportes associada com uma política ambiental, associada com uma política energética. Por que na história do nosso planejamento nós não demos, ou não aparece, ênfase, a exceção fica na ligação Rio-Niterói ao modal marítimo? Nós nunca levantamos, ou se levantamos, não encontramos referência do modal aquaviário como uma solução no Rio de Janeiro.
muitos de nós optamos por utilizar o carro porque eu não sei a que horas vai passar o ônibus, ou o ônibus já quando passa lotado, ou o motorista não vai parar no ponto, ou ele, sem contar a qualidade do atendimento do cara, que não para na baia, que congestiona o tráfego e tudo mais. Então, eu acho que essas questões e as interligações, né, de alguns lugares para outros, a gente precisa pegar duas conduções, a gente não tem uma ligação direta. Então, talvez isso desmotive, né, a utilização do transporte coletivo. Hoje eu vim para cá, eu vim para o fórum, eu optei pelo carro. Mas por que eu optei pelo carro? Porque eu vinha trazendo o meu equipamento, um laptop, para fazer, enfim, a cobertura do evento, mas aí vem a questão da segurança. Eu não me sinto seguro de vir de metrô. Se o metrô e o trem fossem transportes seguros, tranquilamente, eu preferia, porque o trânsito é caótico, eu tive que chegar meia hora mais cedo só para poder estacionar o carro aqui na cidade. Enfim, aí eu queria colocar essa questão prática da segurança e do transporte público. O metrô é uma concessionária privada. Nós não temos realmente na cidade uma situação absolutamente tranquila. Mas nós temos, eu acho que a gente pode se orgulhar da segurança que a gente tem nesse sistema, porque não tem um indicador que demonstre que a gente tenha uma situação de operação insegura. Hoje a gente trabalha com quase 400 pessoas na área de segurança. Nós temos 500 câmeras num sistema que é bastante moderno e estamos investindo no implemento desse sistema. Se falou também na questão de acessibilidade. As estações são 34, elas, quando foram recebidas pela concessionária, 7 eram acessíveis, hoje são 11 acessíveis, e até o final do ano todas as 34 vão ser acessíveis não só na questão motora, mas também na podotátil, acessível plenamente. E o outro comentário que eu ouvi aqui foi questão de bilhetagem. Nós migramos do sistema Edmondson, do bilhetinho, para o sistema de Smart Card. Ele não é completamente integrado, mas a gente está aberto a fazer essa integração. A gente tem uma rede, como foi falado pela Nara, relativamente pequena, são 40 quilômetros, mas os trens têm uma rede grande, de mais de 200 quilômetros. Para eles funcionarem como tronco, o que se depende é de você ter uma política que faça realmente haver a integração. De você ter o sistema de pneus alimentando esses troncos. Tá? Hoje a gente consegue sair da Zona Sul e ir até próximo da Baixada. Existem 14 linhas integradas e a gente opera mais 2. A questão de integração entre modos de transporte, uma grande evolução, quer dizer, foi uma conquista. Na região metropolitana foi o bilhete único metropolitano e a prefeitura já está em andamento o estudo, já com intenção de implantar ainda esse ano o bilhete único municipal. Quer dizer, eu acho que o uso do bilhete único, a oferta, a questão tarifária do bilhete único, de fazer mais de uma viagem, né, no único pagamento de tarifa, também é uma conquista. Poderia fazer uma perguntinha? É possível fazer sem subsídio? Ou seja, o que vai se incorporar, o que não vai se incorporar, o que de fato isso vai redundar, né? Eu sei que esses estudos estão em andamento, porque os estudos da prefeitura ainda não estão finalizados, né? Nós não temos conectividade, não é entre um modo e o outro. Nós não temos até no mesmo modo. É o caso, por exemplo, dos trens suburbanos. A partir da UERJ, eles estão praticamente juntos, no mesmo leito. Na UERJ, eles não se conectam com a UERJ, que é uma fonte de clientela muito expressiva. Entre si não se conectam. Só vai acontecer em São Cristóvão, um pouco mais adiante, onde a conexão se dá absolutamente sem conforto, sem qualidade ambiental, sem condições de atrair as pessoas. Então, essas relações são positivas, mas elas precisam ter qualidade também. Então, eu acho que, nesse caso, no Rio de Janeiro, nós temos uma capacidade de melhorar a qualidade de vida
da cidade metropolitana fantástica, se a nossa prioridade se deslocar um pouco, concentrar esforços para transformar efetivamente os trens suburbanos em metrô de superfície. A questão do modo aquaviário, para responder objetivamente, ele, de certo modo, ele funciona onde ele tem história, mas quando o Rio de Janeiro se desloca do seu desenvolvimento centro-interior para centro-orla, que é nos últimos 60 anos, digamos, já ele entra em concorrência com o desenvolvimento sobre pneus. E aí a conectividade é fatal para ele, porque realmente ele ainda não tem essa possibilidade. Eu acho que a discussão também é uma discussão de prioridades. Quer dizer, na verdade, na mídia, o metrô para a Barra aparece com muito mais prioridade do que transformar o trem em metrô de superfície. Tá certo? É claro que a gente pode estar discutindo no governo do Estado, pode não ser exatamente isso, mas o que aparece na mídia o tempo todo é só metrô para a Barra. Eu vejo, por exemplo, São Paulo investir muito mais em metrô e trem, e na cidade de Janeiro se fala muito mais em BRT. Temos que ter uma preocupação. A cidade de Janeiro está virando uma cidade de pessoas mais idosas. Tá certo? Eu costumo dizer que Copacabana é o lugar do Brasil que é mais conhecido no resto do mundo, né? Ali, por exemplo, tinha que ter uma coisa modelo para acessibilidade. E sim, a questão do subsídio, quando você tem impostos diferenciados, você tem subsídio. Então nós temos que estar discutindo essa questão das prioridades e que são induções governamentais. Houve durante o período Leblon uma certa demonização do setor público de subsídio, né? Então a gente não pode nem ter uma visão estatista, nem demonizar o setor público de subsídios. Você tem que ter uma discussão na sociedade do que é adequado, quais são as prioridades, onde definir que tem que ter setor público, tem que ter. A gente tem que ter a compreensão que o transporte público é de interesse público e que precisa ser tratado como despesas públicas, também na sua maior parte. Sobretudo, eu acho, na questão dos investimentos. Nós, eu acho que abandonamos isso quando houve a privatização da operação dos trens e a operação do metrô. No imaginário de uma parte grande da população se pensou que as empresas de concessão da operação iriam investir na melhora dos sistemas. O que não se deu, não se dará, não se dá no mundo todo, não vai ser aqui no Rio que se dará. Então, eu acho que o subsídio, ele precisa estar acoplado a essa noção de investimento, porque senão ele pode esgotar. Durante muitos anos se investiu muitíssimo pouco, quase nada, em transporte público, na construção, eu nem digo na construção de novas linhas, mas da operação mesmo. Então, eu acho que o subsídio, num sistema jamais bem constituído, talvez seja inevitável, talvez para as pessoas e não para o sistema como um todo. Quando se fala em gratuidade, quer dizer, todos são a favor da gratuidade, mas quando fala, a gratuidade no transporte coletivo precisa de uma fonte de custeio, não, fonte de custeio não, porque aí é subsídio e vai. E o que acontece? Na verdade, a tarifa do transporte coletivo é o pobre, que é cativo do transporte, é o pobre subsidiando o pobre. Então, quer dizer, vem a gratuidade e, na verdade, acaba se tornando um inverso, quer dizer, uma questão cruel para o próprio usuário de transporte coletivo, porque exatamente pela essa demonização do subsídio. Por que não? Dá gratuidade, mas tem que ter realmente fonte de custeio. Então, é uma questão que a sociedade deve se perguntar, o que realmente nós estamos dispostos a pagar, a bancar, para, num primeiro momento, ter essa inclusão social, aumentar essa questão de mobilidade. E aí, sim, evoluir para a questão de investimentos, de melhorar realmente as condições do transporte coletivo para até ter ganhos em termos de custos operacionais, porque aí se reverte, então, em redução de custos operacionais, de tempos de viagem. Quer dizer, isso é uma reflexão longa, né? É uma discussão longa, realmente, mas quanto estamos dispostos a pagar, né? E só tem um jeito de estruturar o sistema de transporte e recuperar um atraso de meio século ou mais. É um choque de investimento.
gostaria de saber dos senhores, especialmente da Nara, qual é o legado que a Olimpíada vai deixar para nós, em termos de mobilidade? Desejamos, sinceramente, seja essa melhoria em termos de rede, quer dizer, de oferta de rede de transporte público, que simplesmente não seja uma rede viária, né, simplesmente de infraestrutura viária, rodoviária, por si só, sem pensar a questão do planejamento como um todo, o planejamento de todas as redes, de todos os modais e o planejamento urbano. Acho que a grande questão são essas reflexões, essa mudança de mentalidade, essas tendências que está tendo, primeiro, de uma integração. Acho que a palavra crucial é a questão de integração. Integração dentro dos projetos de transporte, integração dentro do planejamento como um todo. Eu acho que tem que todos os projetos se concretizarem e algum deles mudarem. Então, eu acho que o projeto ele pode e deve ser melhorado e já está sendo feito isso, no sentido de algumas coisas saírem da Barra da Tijuca e irem para o centro da cidade, para a zona portuária, a zona central. O deslocamento de parcelas importantes para a área central sinaliza muito bem, por duas razões. Primeiro, porque é uma área deprimida, o centro do Rio de Janeiro, apesar de ter muita gente, é uma área deprimida, que precisa ter uma renovação. E o segundo aspecto, que eu acho que esse talvez seja até mais essencial, é que se um elemento icônico como a Olimpíada puder ser vinculado ao centro do Rio de Janeiro e tiver para isso canalizado investimentos, como, por exemplo, a transformação efetiva do eixo Deodoro Central em metrô de primeira qualidade. Eu já nem digo os outros, eu digo este eixo, porque pega Deodoro, Engenho de Dentro, Maracanã e Centro. Se isso pudesse ser constituído, sinaliza para o desenvolvimento do centro, que é o núcleo da metrópole. Eu acho que ela pode oferecer um legado, mas de muitíssima qualidade e de largo tempo, largo espectro para a nossa cidade. A gente, com os eventos, tem muita preocupação. O que acontece? Todos sabem que esse trajeto Lagoa-Barra, em determinados momentos, fica completamente caótico. O máximo que a gente faz, coloca à disposição no material do evento, explica as estações de metrô que estão próximas, as linhas de ônibus, etc. Mas a gente bem sabe que o nosso público não pode contar com esse sistema. Então, o que a gente faz? Coloca mais ônibus nas ruas. Né? E um evento, assim, quando você fala de um evento de 6 mil, 8 mil pessoas, imagina a quantidade de ônibus que não vão para as ruas. A solução é estruturar o sistema de transporte. Com que modal? Depende do caso, depende da situação, depende do lugar, depende do eixo, depende da demanda. Estruturar o sistema de transporte. Isso é inexorável, tem que estruturar. E só tem um jeito de estruturar o sistema de transporte, recuperar um atraso de meio século ou mais. É um choque de investimento. Não é com investimentozinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai resolver o problema. É um choque de investimento consistente e com sustentabilidade ao longo de décadas. Isso, na verdade, nós temos que ver como oportunidades, mas mesmo que se não houvesse, quer dizer, a grande mensagem que eu estou vendo aí do Francisco Pinto, mesmo que não houvesse essas oportunidades, assim, claras, colocadas de uma forma concreta, nós temos aqui no Estado do Rio, teríamos a obrigação de buscar essas oportunidades, porque, de qualquer maneira, mantém-se a necessidade desse choque de investimentos e dessa requalificação. Uma questão que nós tratamos muito por conta desses eventos também, a questão metropolitana, a requalificação dos eventos da metrópole. Mas eu vejo que isso também deve ser estendido, quer dizer, essas oportunidades, esses exemplos, esses investimentos, ao Estado como um todo. O Rio de Janeiro foi palco de uma experiência fantástica, que foram as obras de Pereira Passos e Lauro Miller. A cidade adquiriu uma qualidade urbanística e arquitetônica compatível com a beleza do seu sítio. Essa situação histórica, ela está entranhada em nós. Se espera do Rio ser o lugar da felicidade. É por isso que choca tanto quando
o nosso cotidiano não compartilha, não corresponde a essa idealização. Mas a gente está o tempo todo aqui falando de acrescentar elementos a essa construção de ideia de cidade maravilhosa, de estado maravilhoso, porque aí a gente pode incluir também outras paisagens que estão dentro do estado, mas que outros elementos a gente tem que acrescentar a essa ideia para que isso seja de fato uma realidade para todo mundo? Nós temos que requalificar a qualidade do território do Rio de Janeiro, tem que subir muito, tem que ser compatível, não apenas com a história, como com o desejo do carioca. E o negócio é assim, isso é possível. Esses elementos assim pontuais, tipo Copa do Mundo e Olimpíada, nos estimulam a isso. Na medida que a cidade esteja sendo uma cidade feliz e o estado feliz para o seu morador, vai estar atraindo muito mais turistas, principalmente com as características que a gente tem. Então, na verdade, eu acho que a gente também qualificar o território passa por ampliar o debate, passa por uma mudança de políticas públicas. Foi o tema que a gente abriu, na verdade, o ciclo de debates, foi justamente gestão pública e planejamento, que a gente entende que é o guarda-chuva de todas essas ações e de todas as propostas que possam surgir em cada um dos temas que a gente está tratando, né? Eu acho que as prioridades para o Rio de Janeiro do ponto de vista econômico devem ser um complexo de turismo, entretenimento, esporte, cultura. Acho que a economia da saúde é muito importante aqui no Rio. Nós ainda temos uma indústria farmacêutica importante, de equipamentos médicos. A Fiocruz está aqui, a população brasileira envelhece. Você tem uma série de doenças tropicais que não tem nos países desenvolvidos. Tem aí um espaço grande para ampliação da indústria farmacêutica, a questão dos genéricos. Então essa é outra, e com certeza a questão do complexo petróleo e gás, e não é porque a Petrobras está aqui que nós vamos estar nos beneficiando como poderia. A USP, por exemplo, ela tem um centro lá de estudos e articulação com o governo do Estado para pensar políticas para atrair petróleo e gás, atividades econômicas, inclusive que é o filé mignon. Então, acho que a gente tem que se organizar ainda mais e temos que estar trabalhando, ou seja, não está dado, a situação melhorou, as perspectivas são boas, mas vai depender do nosso trabalho, do aprimoramento de estratégia. Também é necessário que o ambiente urbano seja um ambiente que ajude as pessoas a se desenvolverem. Que o pequeníssimo negócio possa melhorar um pouquinho e possa continuar ali e se amplie e as pessoas tenham condições de, melhorando, alcançar o tamanho do pequeno, depois de médio, se for o caso. E, para isso, o conjunto da cidade precisa oferecer essas condições. Eu digo que o carioca é empreendedor. O carioca é funcionário público e tem uma segunda atividade produtiva. É muito comum isso. Agora, o ambiente urbano não está favorecendo. É difícil na locomoção, é insegura. Ele vai melhorar estudando à noite, para chegar em casa é complicado. Então, não é destituído de uma grande repercussão no desenvolvimento econômico a requalificação da cidade. É fundamental. Então, o desenvolvimento econômico, se numa ponta, para a produção inicial, precisa ter um ambiente saudável, na outra ponta, da exceção, do grande negócio, precisa também. Claro. Não é uma coisa que seja deixada a natureza resolver. Não resolverá. A natureza já nos deu muito. Ela não resolverá isso. Nós é que temos que resolver. Quando nos elogiam, né, a cidade, nós ficamos que a cidade é maravilhosa, realmente, a gente fica satisfeito, mas só a natureza já nos deu muito, mas quando começam as críticas, que precisamos requalificar, precisamos qualificar as pessoas, não apenas ter núcleo de excelência, mas expandir essas oportunidades de educação, de transportes e de moradia para outros. Então, nós falamos, poxa, mas nós já temos uma cidade maravilhosa, para que a gente precisa cuidar disso? Quer dizer, nosso amor próprio fica ferido. Então, a gente tem que deixar um pouco esse amor próprio de lado e nos empenhar. Queria agradecer a todos, principalmente a plateia também, que teve um papel importante, né, na denominação dessa discussão. O projeto Cadernos do Fórum, ele só é possível por conta também do trabalho das 28 entidades
e universidades que compõem o Fórum Permanente, que participaram de toda a roteirização, sugerindo temas do que a gente queria ver respondido ao longo desse ciclo, e também do Sebrae Rio, que é nosso parceiro nessa empreitada, que foi quem cedeu o espaço e toda a infraestrutura para a gente viabilizar o projeto. Muito obrigada.